Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta para falar dos playoffs da NBA. Hoje vamos falar aqui do jogo da última segunda-feira, dia 22 de maio. Vamos falar da vitória e da varrida do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Lakers. Venceu aí por 113-111 e garantiu, Filipão, este time que já contou aí com lendas como o agora aposentado Carmelo Anthony. Você vê, nem o Melo conseguiu, cara. Mas o Jokic conseguiu levar o Denver pela primeira vez na história da franquia às finais da NBA. Vamos falar tudo sobre esse jogo, vamos falar sobre a série. Mas antes a gente pede pra você deixar o seu like aqui, pra você deixar o seu joinha, que é super importante pra gente chegar cada vez mais fãs de basquete e de NBA. É com o like que você ajuda a gente, então clica no joinha aí. E se você tá chegando agora aqui no canal, ou se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal 3 pontos e a falta, pra receber os vídeos, pra ficar sempre atualizado. Estamos falando de todos os jogos dos playoffs aqui da NBA. E a gente tinha falado, né, Filipão, que a gente ia juntar os jogos do leste com o do oeste. Talvez a gente tenha zicado um pouco, porque acabaram os jogos do oeste. E hoje pode ser que acabe o mais um, né? Então, pode ser que acabe. Cara, pra você pensar, eu tô até meio sem saber o que pensar, cara, porque caso de fato, né, aconteça, né, uma vitória do Miami, a gente vai ficar sem jogo de playoffs até o dia 1º, cara. Porque a data prevista vai ter uma semaninha aí, né? Vai ter uma semaninha inteira, porque a data prevista mais cedo pra começar as finals é no dia 1º de junho. Então, cara, não sei nem o que pensar. Mas calma, primeiro temos que analisar o jogo 4, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, 113-111. Filipão, eu acho que esse nosso vídeo aqui, obviamente, eu sei que você tem muita coisa pra falar sobre o jogo em si, você tem estatísticas, você tem as análises pelas quais você é conhecido aqui nesse canal, mas eu acho que a gente pode também até pensar um pouco mais falando sobre a série, mais sobre perspectivas, porque o roteiro do jogo foi exatamente o mesmo do jogo passado, né? O Lakers começou muito bem, primeiro quarto especialmente, começou super bem. Segundo quarto, levou pro intervalo com uma diferença de 12, 13 pontos. Mas depois que o time volta pro intervalo, o Denver, ele tava no controle do jogo o tempo todo. Eles estavam muito cientes de que eles podiam aumentar o ritmo. E não deu outra, né? Chegou depois do intervalo. O time voltou com um outro ritmo, um outro nível. Fechou ali. Eu vou até puxar aqui o placar do terceiro quarto, que foi um negócio absurdo, cara. Foi 36-16 no terceiro quarto. Mudou completamente a história do jogo. E por mais que a gente tenha tido ali um último quarto até apertado, né? Você vê, pô, 113-111. Ficou muito claro que o Nuggets controlou essa série como quis, né? Foi isso. Brunão, aconteceu o que todo mundo esperava, né, cara? A gente vinha falando aqui durante a série toda sobre como esse time do Denver é realmente muito bom. E como eles têm as peças certas ao redor do jogador mais consistente dos playoffs até agora. E, pra mim, hoje, o melhor jogador da liga, cara. Simples assim. O MVP é o Embiid, mas quem de fato é o melhor, mais dominante, mais completo é o Nikola Jokic, que a gente tem visto isso claramente nesses playoffs. E ontem eles mostraram uma vez mais que são, de fato, Bruno, o melhor time, o melhor elenco, mesmo que o Lakers tenha realmente tentado, cara. Logo de cara, como você mencionou, gostei bastante que o Coach Ham inovou. Ele trouxe o Schroeder, finalmente, para o quinteto titular, como a gente sugeriu no último vídeo, dado que o D'Lo, Bruno, foi literalmente injogável a série toda, e o time ganhou muito defensivamente. A combinação Schroeder e Austin Reeves foi, para mim, Bruno, excelente, contendo o volume de jogo do Jamal Murray e do KCP, e esses dois caras terminaram o jogo com 38 pontos combinados só, o que é uma diferença considerável, dado haja vista que só o Jamal Murray fez 40 pontos sozinho nos últimos 2 jogos. Absurdo. Então, eles conseguiram conter essa backcourt de Denver. Também gostei muito como o Coach Ham foi mais físico ainda. Ele finalmente colocou o Rui Hachimura de titular e deu uma chance de ouro pro Tristan Thompson, que sequer vinha jogando nos playoffs, né? Ele veio com uma minutagem considerável do banco ontem. Eu não sei se eu concordo com o fato de que essas duas alterações, basicamente eliminaram o Vanderbilt da rotação, mas, Bruno,
Pelo menos ele tentou, cara. E a gente tem falado muito do coach Missoula no lado de Boston, a gente vai falar no próximo bloco sobre isso, sobre a relutância de tentar algo, mas ele pelo menos tentou. E quem tentou também foi o Papai LeBron, cara. Irmão, você foi brilhante quando tentou, né? Foi quem mais tentou esse jogo, cara. Você foi brilhante quando você trouxe a analogia ao Carmelo Anthony no começo do programa, Bruno, porque ele é um dos meus ídolos, um dos caras que me fez apaixonar pelo basquete desde criança. E, Bruno, na mesma noite, no mesmo dia em que o Carmelo Anthony se aposenta, o LeBron, a propósito, foi draftado no mesmo ano que o Melo, em 2003. Escolha 1 e escolha 3 do draft, respectivamente. O LeBron James, Bruno, faz 40 pontos, 10 rebotes, 9 assistências, chutou 15 de 25 de quadra, 4 de 7 bola de 3 e 6 de 7 da linha do lance livre. Bruno, eu não sei nem o que falar mais sobre o LeBron James, cara. Eu acho que a galera não consegue entender a diferença, a discrepância do nível, não apenas técnico, de talento que ele sempre teve sobre esses caras da época dele, mas de longevidade, mas de consistência. A gente tá falando de um cara, Bruno, que não conseguiu ter chance na rotação de nenhum time da liga, que é o Carmelo, contra um cara que tá carregando o seu time nas costas no final de conferência, bicho. Então, assim, ele ter sido o único cara motivado, o único cara com orgulho ferido, disposto a tudo, Bruno, o único cara que jogou todos os 48 minutos aos 38 anos de idade, Bruno, é algo lendário, cara. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele, que, assim, né, ele tem... Não sei por quê, honestamente. Mas o jeito que esse cara entrega há 20 anos na liga, nessa idade, nesse nível, nessa intensidade, com essa vontade, Bruno, é impossível não admirar esse cara. E comparado não só, assim, obviamente, com a carreira é um negócio impressionante, mas comparado até com o que ele estava fazendo nesses playoffs, né? Porque a gente estava vendo o LeBron num papel mais de coadjuvante nesses últimos jogos, né? Especialmente nesses jogos contra Denver. Ele não estava conseguindo ter um jogo desse. Né? Na série contra o Golden State, ele também deixou o Anthony Davis ser o principal cara do time em várias partidas, né? Então é muito impressionante mesmo, porque era até um comentário que a gente eu tava vendo muito, assim, especialmente na mídia americana, que era, putz, será que já deu pro LeBron? Putz, será que a idade chegou finalmente? Será que ele não vai conseguir? E ele provou todo mundo que todo mundo tava errado, né? Por mais uma vez o cara foi impressionante mesmo, assim. Realmente tem que tirar o chapéu pra ele, né? Bruno, a parte dele ele fez, cara. Mas eu acho, uma vez mais, e sendo repetitivo e com prazer, eu achei uma atrocidade, Bruno. O Anthony Davis não tentar, pelo menos, nivelar o grau de vontade, de intensidade, de interesse do LeBron James com 38 anos de idade, cara. Se você é um cara mais jovem e, teoricamente, o futuro dono da franquia, Bruno, você não pode ter só 21 pontos, cara, num jogo 4, valendo eliminação, cara. Aliás, tirando os 40 pontos do AD no jogo 1, a média dele nos últimos 3 jogos, Bruno, foi de 22 pontos, cara, tentando só 16 arremessos de quadra e teve menos 28 no plus minus nesses 3 jogos, cara. Ou seja, não dá pra ganhar assim, cara. Não dá pra ganhar quando a sua segunda estrela, né, que era pra ser a primeira, dada a idade do LeBron, dado o fato de que ele sim tem se cansado com méritos, ele pode se cansar no segundo tempo pela idade, pela intensidade, mas o Edi tem que ser esse cara, Bruno, pra fechar os jogos. Ele não pode ser esse cara passivo, disperso, que a gente viu a série inteira sendo dominado pelo Jokic. E foi o que eu falei na prévia nossa sobre essa série. Eu falei, Bruno, o embate, o resultado dessa série vai ser, literalmente, o dia que o AD jogar melhor, o Lakers ganha. O dia que o Jokic jogar melhor do que o AD, o Denver ganha. E foi exatamente o que a gente viu. Nos 4 jogos o Jokic jogou melhor, basicamente. Só que Jokic foi melhor nos 4 jogos, literalmente todos os jogos, tanto ofensivamente quanto defensivamente, cara. Ele deu aula. E isso me preocupa demais, cara. Eu acho inaceitável ele ter sido tão decepcionante assim no jogo de eliminação, como eu falei. E eu já vi algumas pessoas, inclusive aqui da mídia americana, se perguntando se o Lakers tem que trocar esse cara, tem que trocar o Anthony Davis. Mas eu acho que, honestamente, a melhor solução pro Lakers, mais fácil, é simplesmente fazer com que o AD jogue melhor, cara. Conversar com ele, ter um trabalho psicológico, ver o que eles podem fazer, porque o talento tá lá. Voltar a ter essa figura de defesa capaz de puxar a marcação desses pivôs aí, desses super pivôs, né? Que em 2020 funcionou muito bem, né? Eles botaram o Dwight Howard pra marcar o Jokic e o Anthony Davis ficou mais livre.
ele teve mais oportunidade de se movimentar tanto na defesa quanto no ataque, conseguiu pontuar mais, conseguiu ser mais eficaz no jogo. E essa figura meio que desapareceu nessa temporada, né? O Darvin Ham meio que consegue achar o Hachimura para cumprir um pouco disso, mas, enfim, não estava treinado para isso, foi um negócio meio em cima da hora, né? Quem sabe talvez montar um esquema tático em que exista esse jogador para fazer especificamente essa função pode ajudar o Anthony Davis também, né? Foi mais ofensivamente, cara, assim, onde ele falhou, né? Defensivamente ele fez até um trabalho interessante, ele pegou os rebotes dele, teve os blocos dele, mas é mais assim, nível de intensidade mesmo, nível de entrega, de raça. Isso é uma coisa que você não aprende, infelizmente, Bruno. Ou você nasce um jogador assim, ou você não ensina, você não tem como treinar raça, né? Não tem como você treinar o cara ser mais interessado, partir pra cima, procurar contato físico, coisa que o LeBron fez o jogo inteiro ontem. O LeBron partiu pra dentro o jogo inteiro, cara. Daquele bom estilo LeBron de Miami, cara, fazendo post-up, empurrando o Jamal Murray com o ombro, abrindo espaço na quadra. E o AD tem que fazer isso, cara, principalmente como você bem trouxe, quando o Hachimura tá já tendo incumbência de tirar o Jokic da jogada. Então o AD não tem por que, Bruno, não ser dominante, cara. Então, assim, a gente já falou, a gente sabe disso, que quando ele tá nos dias bons, ele é um dos melhores defensores da liga, marca também o perímetro, mega rebote, excelente na linha de lance livre, mas não pode ter essa inconsistência, cara, principalmente quando a janela do LeBron tá se fechando. E quando, principalmente também, o Lakers não tem shooting nenhum, Bruno. De novo, né? O Lakers teve ontem, de novo. Teve ontem 8 bolas de 3 contra 12 do Denver. Isso já foi a diferença, para mim, na minha opinião, do último jogo, e foi também nesse jogo, porque, mais uma vez, apesar de tudo, o jogo ainda foi apertado, cara. Então, ou seja, por pior que o Lakers tenha jogado essa série inteira, e por melhor que o Denver tenha jogado essa série inteira, Bruno, todos os jogos foram super disputados. Qualquer um podia ter ganhado um jogo ou outro. Então, por isso que eu acho que o Lakers não tá tão longe de competir como as pessoas podem imaginar depois dessa varrida, né? Pô, foi feio? Sim. Foi feio. Mas o Lakers tentou, foi competitivo pra caramba e conseguiu dar trabalho pro esse time do Denver, sim, Bruno. Então, mas pra finalizar, cara, não quero me delongar, a gente vai ter muito espaço na off-season pra falar de, eventualmente, Kyrie Irving, se é uma opção boa ou não. Eu acho que sim, acho que ele supre muito bem essa carência de shooting de algum, Bruno, closer, um cara que possa fechar os jogos pro Lakers. A gente viu muito no quarto ninguém querendo a incumbência de fechar o jogo. Ninguém chamando a liderança. Vai ser um cara que vai abrir mais espaços para frontcourt, né? Vai abrir espaço pro LeBron, vai abrir espaço pro Anthony Davis, porque o Kyrie é muito mais capaz de criação e de acerto, de arremesso do que a backcourt atual do Lakers, né? Isso que eu ia falar, cara, é mais a questão assim de shooting, Bruno. É mais a questão de você ter mais um pontuador confiável que você sabe que vai entregar 25, 30 pontos por noite. Sim. O Lakers não teve a série inteira, né? E além de ser um cara bom no arremesso de 3. Sim, né? sim. Além do mid-range dele, né? Dos pull-ups, ele é um cara que vai adicionar nessa backcourt. Mas enfim, Bruno, temos que dar, obviamente, mérito pro Denver Nuggets, que os caras fizeram uma série impecável, mostrou, como eu falei, é o melhor time, como ele era elenco. Eu acho que cada um faz muito bem a sua parte. O Nikola Jokic, a gente falou muito dele já na série, analisando como ele afeta o aspecto tático do Denver, mesmo num dia eventualmente apagado ofensivamente, como ele dita, como ele é o motor desse time, como ele é o cérebro pensante, como ele de fato é o armador desse time, por mais que seja o pivô, né? E como é que o Jamal Murray é a peça perfeita para complementar o estilo de jogo dele. A única fraqueza do Jokic, digamos assim, é o fato dele não ter um arremesso off the dribble, como eles falam aqui na gringa, né? Que é você driblar e chutar, né? Fazer o famoso pull-up. E o Jamal Murray é muito bom nisso. Apesar de que até ele nem precisou tanto, né? Teve muitas vezes, nesse jogo específico, que o Jokic usou da fisicalidade, cara. Ele partiu pra cima. No clutch time ele fez uma cesta super importante. E às vezes, assim, tudo bem, ele não tem esse arremesso que ele dribla e chuta, mas, pô, talvez ele não precise disso, né? Não precisa, porque, de novo, ontem ele foi 3 de 6 na bola de 3 pontos. Teve um crucial, não sei se foi no terceiro ou no quarto, em cima do LeBron, né? Que ele tava, o cronômetro estourando, e mais uma vez, ele, cara, fez um fade away no perímetro, a bola de 3 caiu. Então, ou seja, cara, esse cara é um absurdo, Bruno. E quando você tem caras, Bruno,
Aaron Gordon ontem, jogaço, 22 pontos, melhor jogo dele na série até agora. Porter Jr. mais uma vez, 3 bolas de 3, 15 pontos. O Caldwell Pope de novo, 13 pontos. O banco nem precisou explodir ontem, né? O Jeff Green teve só 2 pontos, Bruce Brown só 6. E os caras ainda assim venceram, Bruno. Então, crédito pra esse time super bem treinado pelo Coach Malone. E pra mim, Bruno, sei que a gente vai ter tempo pra destrinchar, fazer prévias das finals, mas é o time mais completo, mais saudável pra vencer esse ano. É o favorito no Oeste? Quer dizer, é o favorito pra vencer o título? É o favorito, Bruno. Por mais que o Celtics, pra mim, tinha um melhor matchup, né? O Celtics conseguiria ter mais respostas pra esse elenco alto, físico, versátil do Denver. Mas o Miami, cara, a gente tá vendo que perdeu, inclusive o Kevin Love, a gente vai falar agora no próximo bloco, tá mais vulnerável ainda, Bruno, a esse tamanho, essa fisicalidade do Denver Nuggets, que um time já alto como o Lakers não conseguiu resolver. Então, eu não consigo ver o Miami... Bruno, e eu muito cuidado que eu tô falando aqui. O Miami é um time que você não pode apostar contra nunca. Mas, análise tática, eu acho que o matchup físico, de altura, de perímetro, eu acho que o Nuggets é muito mais completo e muito mais bem treinado e saudável para fazer uma corrida e vencer os playoffs. Bom, já aproveitando que você trouxe aí o assunto Miami, vamos falar então aqui do jogo 3 de Miami Heat e Boston Celtics, primeiro jogo da série em Miami, e um jogo em que, cara, o Celtics desistiu, né? Assim, não tem... Eu não consigo pensar em outra coisa. Quando eu olhei o placar do jogo ali, especialmente a partir do terceiro quarto, que... Assim, o Miami superou Boston em 3 dos 4 quartos e no último quarto a diferença foi só de 4 pontos. Mas não tem explicação pra mim, assim. Obviamente, eu acho que o Heat jogou bem. Mais uma vez a gente viu aí o Jimmy Butler jogando bem. Vindo do banco, os arremessadores de Miami acertando tudo, né? Duncan Robinson e Gabe Vincent super importantes nessa partida especificamente, mas, cara, eu realmente não esperava, assim, eu tava com a expectativa de que o Celtics iria pra Miami pra pegar pelo menos um jogo, e eu achava que este seria o jogo 3, né, não imaginava o time entrando nessa situação de 3-0, que é aquela situação que estatisticamente nenhum time na história dos playoffs conseguiu superar. E agora, cara, eu realmente não vejo mais o Celtics conseguindo ganhar nesse jogo já, viu? Se a gente viu uma varrida no Oeste, eu tô e não é nem falando como torcedor do time, não. Eu não tô confiante de que o Celtics vai ganhar esse quarto jogo, não, cara. Bruno, eu comecei, né, os 2 últimos blocos dessa série falando que eu não tinha mais palavras pra falar do Jimmy Butler e do Miami Heat. Só que hoje eu não tenho palavras pra expressar a minha indignação para descrever esse Celtics, Bruno. Honestamente, foi uma das performances mais vexatórias, vergonhosas e inaceitáveis que eu já vi em toda a minha vida acompanhando NBA, cara. Foi um time apático, vontade nenhuma, zero raça, zero fé no companheiro e zero fé, Bruno, no técnico. A única explicação que eu tenho para ter visto o que eu vi é literalmente um time que não tá jogando mais pro seu técnico, cara. É um time que quer realmente derrubar o Joe Mazzulla e é a única explicação que eu tenho, cara. É o mesmo time, é o mesmo elenco que tava 2 vitórias de ganhar o troféu ano passado e tá sendo completamente atropelado por um time do Miami Heat, como eu falei, que perdeu inclusive o Kevin Love já no jogo ontem. Então, Bruno, é uma coisa... Inclusive, não sei se o pessoal viu na mídia brasileira aí, mas o Magic Johnson fez um tweet muito sério sobre esse time do Celtics. Ele falou, nos meus quase mais de 40 anos jogando, envolvido com a NBA, eu nunca vi um time do Celtics não competir, não querer honrar a camisa. E olha que a gente tá falando de um cara que disputou, né, que alternou a dominância da liga com o Celtics do Larry Bird. Se consistiu em enfrentar o Boston Celtics em decisões, né, cara? Então, pra ele, você vê um cara, um competidor, um rival direto, criticar o time que ele não gosta, porque ele ficou chocado com a falta de vontade, é uma coisa muito séria, Bruno. Então, assim, quando eu vi a lineup, eu já estranhei, porque se a gente falou no último vídeo, Bruno, como é que o Heat jantou
o garrafão do Celtics, o Bam Adebayo jantou sozinho o garrafão alto do Celtics, e as trocas do Mazzulla, Bruno, em vez de abusar da altura e ganhar do Heat na defesa, que é o arroz com feijão, o motivo principal do sucesso do Celtics no ano passado, o Mazzulla me coloca o Robert Williams no banco e põe o Derek White de titular, Bruno. Ou seja, não apenas ele trocou a defesa por ataque, o que descaracteriza totalmente esse time do Celtics, o DNA do Celtics, mas ele perde fisicalidade, cara, e se expõe ainda mais. Foi uma decisão que eu realmente não entendi e que obviamente não deu certo, cara. O jogo começou até pegado, o Jaylen Brown parecia ser o único cara tentando de fato alguma coisa, e quando o Kevin Love saiu machucado, como eu falei, pronto, agora eles vão doutrinar o Heat no garrafão, mas a gente viu o oposto, cara. O Heat ficou super rápido, mais uma vez, sem o Kevin Love, né? Atacou em transição super rápido também. Brunão, sempre fizeram um passe extra no perímetro e choveu bola de 3 uma vez mais, e não à toa. O Caleb Martin, Gabe Vincent e o Duncan Robinson, Bruno, combinaram para 69 pontos. Os três chutaram 25 de 36 de quadra. E quando o elenco de suporte de Miami, Bruno, joga melhor do que as duas estrelas do Boston, alguma coisa tá muito errada. Ganhar? Tá muito errado. Como que o Gabe Vincent, Bruno, teve mais ponto do que o Jason Tatum ou o Jaylen Brown. Não tem como os caras ganharem. Eu já destrinchei essa série, principalmente no último vídeo. Quem não foi lá vai ver como é que, né, o aspecto tático tá se desenrolando. Mas hoje eu quero falar, Bruno, só literalmente do nível de entrega dos Celtics, cara. 2 jogos atrás, jogo 3, o que você falou agora, é o jogo que os caras não podem perder. É o jogo, para os caras pelo menos não vão ser varridos, para não ficar feio. E os caras vão lá e são humilhados, cara. E logo no primeiro quarto, as coisas viraram rapidamente, a gente viu o Celtics completamente entregue. Parecia que a série, Bruno, já estava 3-0 e não 2-0. Parecia que eles queriam que o jogo acabasse logo, que a série acabasse logo. Só que não, né? Ainda dava. E se eles ganhassem o jogo, Bruno, fizessem 2-1, cara, a série obrigatoriamente, pelo menos, ia para Boston uma vez mais. Dava para sonhar, né? Só que, cara, por algum motivo, eles não querem competir. Eu acho que ficou muito claro ontem, né? Brunão, estatística claro. Chocante. Boston teve 21 rebotes ofensivos contra 1 do Miami Heat. Eles perderam o jogo ontem, cara. Foi a maior diferença de rebotes ofensivos na história dos playoffs. Só que isso prova que o time não aproveitou essas oportunidades, não foi agressivo, não atacou o garrafão. Com tanta chance de ponto segunda oportunidade, eles fizeram péssimas escolhas de arremesso. E acabou chutando, Bruno, pífios. Eu tô com a anotação aqui. 40%, cara. Chutou 40% de quadra, ou seja, o Celtics não conseguiu converter esse grande volume de rebotes contra 56 de Miami, né? Você vê a diferença. Contra a dominância, cara. Foi basicamente isso. Os Celtics chutaram, Bruno, 42 bolas de 3. Fizeram 11, o que é 26%. O Miami chutou só 35, mas foi 19, foi 54%. Ou seja, resumindo, né? Mais volume de jogo, mas faltou acreditar e ficou claro nesses números, né? Bruno, mas pra finalizar, óbvio que a gente tem que parabenizar esse time do Heat. Eu falo demais do Bam Adebayo, como é que ele se transformou, Bruno, numa potência, num dos principais pivôs da liga hoje, e do ridículo Jimmy Butler. E quem quiser ver a minha análise defensiva do Bam Adebayo, como é que ele tem sido tão importante para esse esquema do Spurs, tá lá no último vídeo também, até botei o aspecto tático, quebrei, como é que ele faz como é que ele dobra a marcação pela agilidade dele, por ele não ser um cara muito grande. Mas, Bruno, eu quero expressar minha admiração a esses caras não draftados do Heat, velho. Bravos. A rotação do Heat, Filipão, até foi uma coisa que passou aqui pelas contas de mídia social, eu não lembro qual conta que foi aqui do Brasil. A rotação do Heat tem mais jogadores não draftados do que jogadores escolhidos pelas piques de loteria do draft. Incrível, bicho. Incrível, Bruno. Isso. Esse é o nível, assim. Bruno, Gabe Vincent, 29 pontos, 6 bolas de 3. Max Strus, 2 bolas de 3. Caleb Martin, 4 bolas de 3. Duncan Robinson, 5. E que história, caras, Bruno. E é o tipo sério mesmo. E é o tipo de estilo de jogo que, obviamente, né, eu também tô extremamente impressionado. Eu passei essa temporada inteira pensando, cara, eu não tô acreditando que Miami vai passar a temporada inteira com Max Strus e Gabe Vincent na backcourt.
que o Spoelstra vai confiar nesses caras e confiou e deu certo. E assim, se eles continuarem arremessando desse jeito, é o que o Lakers não teve na série dele, né? Arremessadores confiáveis. O que pode... Não tô aqui querendo levantar esperanças. O Denver claramente é um time muito superior e o Miami tem que ganhar esse jogo 4 para confirmar o que estatisticamente é mais provável. Nenhum time saiu num 3-0, né? Mas, pô, se os arremessadores estão jogando bem desse jeito, né? A minha única preocupação, Bruno, né? É uma esperança sempre. Quando você tem um cara como o Jimmy Butler, Bruno, e o Bam, que tá jogando tão bem no nível assim de vontade como o Jimmy, não dá pra nunca descartar esses caras. Esses caras bateram o Milwaukee Bucks, bateram o Giannis, né? Mas a minha única preocupação agora, já pensando no matchup contra o Denver, Bruno, é literalmente a ausência do Kevin Love. Sim. Porque aparentemente ele não deve voltar. E apesar dele não estar sendo um primor ofensivo algum nessa série, além do Zeller, Bruno, ele era a única opção grande pra ajudar o Bam no garrafão. Então, sem ele, será que eles vão ter gás para compensar essa falta de fisicalidade com a raça do Heat? Né? Eu não sei se o Yurtseven, Bruno, vai aguentar o tranco. Alguém vai ter que ganhar a minutagem na rotação e o Heat tem ou esse cara ou o Udonis Haslem, Bruno, que é um cara que já anunciou que vai se aposentar no final da temporada. Sim. Será que a gente tá vendo o Haslem tendo que voltar a jogar para esse Heat no eventual final de NBA? Seria uma história maravilhosa, mas é uma missão muito ingrata, porque a gente viu como é que o Lakers, por mais que tenha feito um bom trabalho contendo a fisicalidade do garrafão do Denver, ainda foi varrido na série, Bruno. Exatamente. Então, é um time que você pode até tentar parar, eles são imparáveis. E antes de tudo, tem que se classificar para as finais. Tem o jogo 4 rolando hoje, nessa terça-feira. A gente vai ficar de olho. Mas esquece, Bruno, não, esquece. Não, você tá sendo como a gente falou. É como a gente falou. Tem que, né, estatisticamente, o 3-0 é praticamente uma confirmação da classificação. Mesmo que o Celtics vença, né, o Miami precisa de um jogo só e ainda vai poder jogar em casa no jogo 6. Então, no eventual jogo 6. Então, assim, obviamente, a gente falando aqui, mas a grande probabilidade é que de fato isso aconteça. Mas tem que acontecer o jogo primeiro, vai acontecer nessa terça-feira e a gente vai voltar aqui na quarta pra comentar agora. Que só falta o leste pra gente saber quem que vai pras finais da NBA, né, Filipão? Bruno, muito rapidamente, um abração pro nosso querido amigo Guilherme, Bruno, aniversário dele hoje, torcedor do Heat, comenta todos os vídeos nossos quando o Heat ganha. Então, Gui, você tá vendo aqui, parabéns, feliz aniversário. Feliz aniversário, meu querido. Tamo junto, hein? E deve vir uma vitoriazinha hoje pra vocês comemorarem, né, Bruno? É isso. Spolstra vai fazer a boa pro Guilherme, vai ter essa vitória aí. A gente agradece demais aqui vocês estarem assistindo a gente até aqui esse ponto. Não se esqueça de deixar o joinha, de comentar aqui e também de assinar o canal 3 Pontos a Falta para não perder nada aqui dos playoffs da NBA, essa reta final de temporada 2022-2023. Filipão, grande abraço, tamo junto, meu querido, muito obrigado, nos vemos aqui no próximo vídeo. Valeu!